Olá, turma. Aqui é o professor Diego do canal Tecmática. No vídeo de hoje, mais um da série de preparação para concurso, nós temos a seguinte situação. O valor da expressão a igual ao log de meio mais o log de 1 sobre 150 menos o log de 5 centésimos mais o log de 25 centésimos mais o logaritmo de 3 é 1, 2, 3, menos 1 ou menos 2. Turma, preciso nem falar que para uma questão de logaritmo é necessário você dominar o máximo de propriedades possíveis, beleza? Então, nós vamos recordar aqui uma propriedade que é o seguinte. Nós vamos lá na origem, depois voltar para aí então a gente resolver. Por quê? O log, turma, ou o logaritmo de b, por exemplo, na base a, ele é igual a um valor x. Podemos escrever na forma logarítmica ou podemos escrever nessa forma exponencial, na qual um número, né, qualquer vai ser o expoente da letra A, que vai resultar em B. Da mesma maneira, se nós tivéssemos aqui o logaritmo, né, da letra C, né, o logaritmando C, na base A, nós teríamos um valor qualquer y, beleza? E quando nós estamos cientes disso, nós podemos escrever ambas as formas, né, da maneira exponencial aqui. Só que o que acontece, turma? Se por um acaso nós resolvêssemos, né, utilizar essas duas ou multiplicar essas duas equações, suponhamos que eu vou multiplicar aqui, ó, ax, né, vezes o ay tem que ser igual ao b vezes c. Concordam comigo? Porque é o primeiro membro da equação, eu multipliquei ao primeiro membro dessa equação, já que é uma equação, tem uma igualdade, se eu multiplicar o b pelo c, eu tenho que encontrar o mesmo valor. Então, aqui, pessoal, multiplicação de potência, né? Eu conservo a base e somo os expoentes, x mais y, tranquilo? E eu posso também lembrar que na álgebra, né, não precisa do sinal de multiplicação, bc ali, b multiplicado por c. Quando eu faço isso, eu posso agora pegar, né, essa situação e reescrevê-la na forma logarítmica. Por quê? Porque lembra da propriedade aqui em cima, na qual o logaritmo da base A, o logaritmando C igual a Y, eu posso simplesmente perceber que agora nós teríamos aqui um logaritmo da base A, o logaritmando seria B vezes o C, e isso tudo teria que ser igual a x mais y. Só que aí eu lembro, né, que o x mais y é o quê? Turma, olha lá no alto. Né? Vou até circular de azul aqui para vocês entenderem. Olha o que é o x. O x, então nós vamos reescrever isso melhor. Nós vamos reescrever lembrando que o logaritmo na base A, né, da multiplicação aqui do produto, b vezes c é igual, no lugar do x, eu coloco a forma logaritmo, log de b na base A, e no lugar do y, turma, olha aqui, o y é igual ao log de c na base A. No lugar do y, eu coloco, né, e lembrando que é uma soma ali, mais o log ou logaritmo de c na base A. Nós acabamos, turma, de demonstrar uma propriedade que seria de extrema, né, utilidade aqui em cima. Uma outra propriedade também seria a da divisão. Para o vídeo não ficar extenso, né, essa eu não vou demonstrar. Essa eu vou lembrar para vocês que tem uma outra propriedade que nos diz que quando há uma razão, uma divisão ali, no logaritmando, por exemplo, dividido b sobre c, nós podemos, digamos assim, determinar que essa divisão pode ser reescrita como o logaritmo de b menos o logaritmo de c na mesma base. Então, essas duas propriedades seriam suficientes para nós resolvermos da melhor forma essa situação, beleza? Cientes dessas propriedades, turma, elas nos permitiriam ganhar um tempo absurdo. Por quê? Vocês repararam que todas as vezes que a gente está somando
nós podemos reescrever ali como logaritmando, sendo uma multiplicação, um produto, e todas as vezes que nós estamos dividindo, esse logaritmando, ele é uma divisão, né, de um com o outro. No entanto, se nós reescrevermos isso aqui tudo, ó, da seguinte maneira, que o A é igual, né, o logaritmo de 1/10 mais o logaritmo de 1 sobre 150 menos o logaritmo de 5 centésimos mais o logaritmo de 25 centésimos mais o logaritmo de 3, nós poderíamos entender que quando fosse uma divisão, turma, o que é uma divisão de fração? Não é uma multiplicação pelo inverso da segunda fração? Então, isso nos permitiria simplesmente, pessoal, escrever um gigantesco logaritmo com vários logaritmandos na forma de produto, é lógico, multiplicando 1/10 vezes 1 sobre 50. Aqui, como é negativo, nós vamos multiplicar pelo inverso, que é 100 sobre 5, beleza? Posteriormente, nós vamos multiplicar por 25 sobre 100 e, por final, multiplicaríamos por 3. Só isso aqui que nós vamos fazer já permitiria você fazer uma gigantesca simplificação do cálculo, que é 100, turma, dividido por 100, concordam? Não precisamos fazer aqui. 5, né? 25 dividido por 5 é 5. E aqui nós poderíamos até multiplicar, porque sobraria 1/10 vezes 1 sobre 150 vezes 5 vezes 3, beleza? Uma vez que sobrou isso aqui, nós podemos lembrar que resultaria no logaritmo de 1 vezes 1, 1 vezes 5, 5, 5 vezes 3, 15. E aqui embaixo, turma, 10 vezes 150, 1.500. Isso tudo, né, resultaria numa simplificação, porque quando eu divido por 15 em cima e quando eu divido por 15 embaixo, deixa eu só apagar isso aqui, turma, que ficou muito ruim. Vamos voltar aqui até para manter a organização, nada de pressa. Ficou 15, né, por 1.500. Eu posso lembrar que se eu simplificasse isso aqui, dividindo por 15, eu até podia ter simplificado antes, por isso que eu pensei duas vezes ali, mas vamos lá. Nós poderíamos falar que isso é 1 sobre 100, concordam comigo? E aí nós teríamos aqui embaixo, turma, que A é igual ao logaritmo de 10 elevado a menos 2. Aí você fala, meu Deus, calma aí, como de 1 sobre 100 passou para 10 elevado a menos 2? Vocês precisam lembrar que 1 sobre 100, ou 1 centésimo, é o mesmo que 1 sobre 10 elevado à segunda potência, 10 elevado ao quadrado. E eu posso reescrever isso, beleza? Com esse expoente negativo. Lembrando daquela outra propriedade do logaritmo, que nós poderíamos reescrever esse logaritmo, turma, como o expoente, né? Toda vez que a base for um expoente, a base não, o logaritmando for uma potência, eu posso reescrever o expoente aqui na frente. E restaria log do número 10, ok? Essa continha aqui já tem como a gente resolver, porque é 2 vezes. Turma, o que é o logaritmo? Lembra? É um valor, uma base A elevada a um determinado número que resulta em B. No nosso caso aqui, a nossa base é 10 elevada a um determinado número que resulta em 10. Então, 10 elevado a 1, né, que é 10, por isso que o nosso logaritmo é 1. E menos 2 vezes 1 é igual a menos 2, que seria o nosso resultado final, beleza? Caso você queira fazer etapa a etapa, parte a parte, turma, não tem problema nenhum. Eu vou até fazer com vocês aqui, para contemplar também quem não compreendeu ou quem achou que foi corrido demais. Embora a velocidade seja importante, turma, fazendo com mais calma aqui para contemplar a compreensão de cada um, suponhamos que a gente vá fazer parte a parte,
beleza? Nós iríamos fazer essa parte primeiro. Então, ao fazer essa parte, vou até fazer aqui do lado, nós teríamos o log, né? E o logaritmando, já que está somando, é a mesma base, nós poderíamos multiplicar 1/10 vezes 1 sobre 150. E isso resultaria, turma, no logaritmo de 1 sobre 1.500, ok? Então, eu vou reescrever aqui, ó, A é igual ao logaritmo de 1 sobre 1.500, ok? Vou até apagar aqui que é para a gente ganhar espaço. Posteriormente, todo o restante da equação estaria ali do mesmo jeito. No entanto, eu reescreveria da mesma forma 5 centésimos da forma decimal, eu escreveria na forma fracionária. E aí, novamente, 25 centésimos eu escreveria também na forma fracionária. E o 3 já estava ali normal, ok? Qual foi o outro passo? Qual outro passo que a gente poderia fazer se nós escolhêssemos fazer dessa maneira? A propriedade que nos diz que nós podemos reescrever essa diferença, essa subtração, como uma divisão dos logaritmandos. Então, eu poderia falar que esse log, né, no caso aqui, 1, deixa eu até aumentar aqui, turma, 1 sobre 1.500, seria dividido pelos 5 centésimos. Só que nós sabemos que divisão de fração, lembra, nós conservamos, né, a primeira fração, que era 1 sobre 1.500, e multiplicamos pelo inverso da segunda, beleza? E aqui é a hora que eu chamei a atenção, por quê? Poderíamos simplificar? Sim, poderíamos, turma, porque quando você calcula na forma decimal, vocês concordam comigo que independente do número que eu dividir aqui, ele vai ser o mesmo, né? Se nós simplificarmos, então aqui seria 100, e 5 vezes 1.500 dá 7.500. Aqui já daria para simplificar esses dois zeros, e nós ficaríamos apenas com o logaritmo de 1 sobre 75. É um concurso público, por mais que você está fazendo uma etapa demorada, você precisa de tempo, beleza? Então, aqui nós temos que A seria igual ao logaritmo de 1 sobre 75. E o restante da equação permaneceria, que era o mais logaritmo de 25 sobre 100, mais o logaritmo do número 3. E aí, né, apagando aqui também para não ficar embolado, para dar espaço, turma, vamos fazer essa conta que é a próxima, que é uma adição dos dois primeiros elementos ali, beleza? E estou fazendo pouco a pouco, turma, porque é o que eu falei. Não adianta você ser rápido e impreciso, você tem que fazer de uma maneira que você compreenda e que faça sentido para você. Então, aqui na adição, vocês já sabem. Ao adicionar, nós simplesmente multiplicamos o logaritmando. Então, ficaria 1 sobre 75 vezes 25 sobre 100. Combinado? E aí, nós teríamos a seguinte simplificação. 1 vezes 25, 25. 75 vezes 100, 7.500. Ok? Poderíamos simplificar aqui? Poderíamos, turma, mas vamos esperar, porque sempre tem um modo mais fácil de simplificar. Então, aqui eu já vou reescrever o que nós calculamos, que seria o logaritmo de 25 sobre 75.000, combinado? Mais, e aí deixa eu mudar aqui a cor, o logaritmo do número 3. Para finalizar, sabendo que a gente pode simplificar, turma, eu vou reaproveitar o que está aqui. Ó. Nós poderíamos simplesmente multiplicar o logaritmando dos logaritmos de mesma base. E aí nós teríamos aqui como final 75 sobre 7.500. E aí fica até fácil, né, turma, para a gente simplificar, porque esse logaritmo, ao ser simplificado, que é dividir por 75 embaixo ou em cima, ou cancelar, que sabe-se lá a forma que você faz, 75 dividido por 75 é igual a 1, você resultaria em 1 centésimo, ok? Então, eu vou reescrever aqui no final, ó, o logaritmo de 1 centésimo. E aí que vem toda uma outra
um outro conhecimento da simplificação, da transformação de fração em uma potência de base de expoente negativo e tudo mais, teria que estar afiado com isso. Por quê? Quando eu tenho logaritmo, né, de 1/100º, eu preciso lembrar que 1/100º é igual a 1 sobre 10 elevado ao quadrado, e que se eu quero, né, passar esse denominador para o alto, eu posso reescrever com expoente negativo. Então, ciente dessa simplificação, eu reescrevi, foi isso que eu fiz da outra etapa, como logaritmo de 10 elevado a menos 2. E aí tem uma propriedade, turma, né, do logaritmo que fala que toda vez que essa base, né, esse logaritmando for uma potência, vou até escrever aqui do lado. Por exemplo, se você tem lá o logaritmo de b elevado a c na base a, por exemplo, ele fala essa propriedade que você poderá escrever c vezes o log de b na base a. Essa é uma propriedade comum e muito usual. Não vou demonstrar essa aqui para o vídeo não ficar gigantesco, mas é uma propriedade muito frequente nos concursos, nas simplificações, porque aqui ó, ela me permitiria escrever menos 2 vezes o logaritmo de 10. E aí eu até fiz no outro vídeo, turma, logaritmo de 10. Qual número que eu elevo, né, qual expoente do número 10 para o resultado ser 10. Então, o logaritmo aqui de 10 é 1. Por isso que eu teria menos 2 vezes 1, que o resultado, né, do valor de A seria menos 2. Tentei ser um pouco mais calmo aqui. No outro eu corrigi no intuito de alguém que já dominasse todas as etapas ganhasse tempo, mas essa a gente contemplou cada uma das etapas para que você pudesse entender e se apropriar de cada uma delas e se preparar para os próximos, beleza? Na resposta final aqui, turma, marcaríamos a letra E, ó. Vou colocar aqui, letra E, resposta correta. Espero ter ajudado, um abraço e até a próxima.